Olá! Nosso grupo é composto pelos alunos Juliana Andocha, Samuel Soares e por mim, Vitória Macedo. Nós iremos apresentar o tema Efeito Fundador no Nordeste. Relembrando sobre o efeito fundador, ele é um fenômeno genético causado quando um pequeno grupo de uma subpopulação já estabelecida se migra formando uma nova subpopulação. Esses efeitos são muito estudados em genética humana, por conta de que essas populações que são provenientes de um pequeno grupo de fundadores têm uma alta incidência de doenças genéticas raras comparadas às outras populações. O Nordeste brasileiro possui uma história demográfica muito ampla, com diversas ocupações, porém pouco documentadas. Nessas regiões, há uma grande tradição de casamentos consanguíneos, que, juntamente com o efeito fundador, causa a prevalência de algumas doenças genéticas. Durante a história, a Península Ibérica teve diferentes populações com diferentes características culturais e religiosas residindo em seu território, sendo uma delas norte-muçulmanos africanos e judeus sefraditas. O norte da África e a Península Ibérica são separados pelo Estreito de Gibraltar, como pode-se observar no mapa à esquerda. Sendo essas regiões muito próximas, houve sempre a migração de árabes da África para a Península Ibérica, conquistando principalmente a região da Espanha e Portugal. No final do século XV, os judeus que permaneceram foram forçados ao cristianismo, chamados de judeus conversos na Espanha, e cristãos novos em Portugal. Há diversas evidências que os cristãos de Portugal colonizaram o semiárido nordestino. Na colonização do Nordeste, os cristãos velhos, que são católicos, e os cristãos novos, que eram judeus convertidos de Portugal, formaram uma grande população, principalmente próxima à capital de Pernambuco, como é mostrado no mapa à direita. Porém, os estatutos proibiam que houvesse casamento entre os cristãos portugueses e os judeus portugueses. Então, era muito comum casamentos consanguíneos. Dessa forma, as práticas que hoje ocorrem no Nordeste de casamentos consanguíneos são reflexo de traços culturais que foram deixados pela Inquisição de 300 a 400 anos atrás. Para entender melhor o efeito fundador no Nordeste, vamos apresentar o artigo Efeito fundador da mutação E180 splice no gene do receptor de hormônio de crescimento identificado em pacientes brasileiros com insensibilidade ao GH. O gene do receptor de hormônio de crescimento, GHR, foi estudado em 6 pacientes que possuíam a síndrome de Lara. Pelo sequenciamento pela PCR, obteve-se que os 6 pacientes possuíam no exon 6, códon 180, a troca de GCA por GAA em homozigose. Essa mutação criou um novo ciclo de splice que causa a deleção de 8 aminoácidos do GHR. Nos 6 pacientes foi realizada a genotipagem de 4 regiões intragênicas polimórficas que são citadas nesse slide. A insensibilidade ao hormônio de crescimento pode ser chamada de IgEH ou de síndrome de Lara. Os pacientes apresentam níveis elevados de IgH e também níveis baixos de IgF1. A insensibilidade ao hormônio de crescimento é causada por mutações em homozigose ou heterozigose, composta no gene do receptor de GH-GHR. Foi avaliado pelo ponto de vista clínico, laboratorial e molecular 6 pacientes, sendo eles 2 irmãos nascidos de primos de primeiro grau, um filho de um casamento não consanguíneo, uma filha de pais consanguíneos, uma criança adotiva proveniente de Pernambuco, jovens de pai consanguíneo da Paraíba. Foi avaliado também a presença do efeito fundador da mutação E180 splice. Foram analisados 6 pacientes com os dados físicos e hormonais apresentados na tabela. 4 deles foram acompanhados no Instituto de Endocrinologia Pediátrica do Instituto da Criança no FMUSP. 2 deles foram acompanhados no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco. O hormônio do crescimento foi determinado por um ensaio imunofluorométrico. As dosagens de fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, que é o IGF-1, e a proteína 3 de ligação ao fator de crescimento semelhante à insulina, que é o IGF-BP3, foram realizadas por um ensaio imunorradiométrico. O teste de geração de IGF-1 e a IGF-BP3 foi realizado com 4 dias de aplicações subcutâneas noturnas de hormônio de crescimento recombinante humano na dose de 33 microgramas por quilo ao dia, com coletas de sangue periférico para IGF-1 e a IGF-BP3 na manhã antes da primeira e 12 horas após a última aplicação de hormônio do crescimento. A ausência de respostas no teste de geração foi definida como incremento de IGF-1 menor que 15 microgramas por litro
E o incremento de IGF-BP3 é menor que 0,4 miligramas por litro em relação aos valores basais. Para realizar os estudos moleculares, foi extraído DNA de leucócitos periféricos. Pela PCR foi ampliada a região codificadora do gene GHR com primers intrônicos que flanqueiam os exons 2 a 10. Foi utilizado o programa Splice Site Prediction by Neural Network para comparar a sequência dos exons, e para confirmar a hipótese do efeito fundador da mutação, foi estudado regiões intragênicas polimórficas do GHR, sendo elas a presença do GHR-P3 ou a ausência do GHR-D3 do exon 3 do GHR, a variante GGA e GGG do códon 168 no exon 6, e a região do intron 9 que apresentam 6 polimorfismos de um nucleotídeo que formam 6 diferentes haplótidos, e a variante CTC ATC do códon 526 no exon 10. Os familiares dos 6 pacientes estudados têm origem no município de Orobó, no estado de Pernambuco, localizado no Agreste. A família 8 ainda reside em Orobó, enquanto a família 6 reside em Cubatão, São Paulo. As demais famílias 7 e 8 residem em São Paulo, capital. Os pais do paciente 8 da família 7 são primos em segundo grau. Sem problemas durante a gestação, o parto desses pacientes transcorreu sem complicações. O peso do nascimento foi normal, mas o comprimento foi no limite inferior da normalidade. 3 pacientes apresentaram hipoglicemia no primeiro ano de vida. O déficit de crescimento pós-natal foi notado precocemente. Os pacientes apresentavam baixa estatura. Em contrapartida, o peso era elevado em relação à altura, assim como o índice de massa corpórea, que era elevado com a distribuição de gordura de forma centrípeta. Todos os pacientes possuíam o fenótipo clássico da IgH, baixa estatura e características faciais típicas observadas com paciente com déficit grave de IgH. Três pacientes apresentaram episódios de hipoglicemia no primeiro ano de vida. O déficit de crescimento pós-natal foi notado precocemente. Os pacientes apresentavam baixa estatura. Em contrapartida, o peso foi elevado, assim como o índice de massa corpórea com distribuição de gordura de forma centrípeta. Todos os pacientes possuem o fenótipo clássico da IgH, baixa estatura e características faciais típicas observadas em pacientes com déficit grave de IgH. Os pacientes apresentaram perfil laboratorial característico da IgH. O GH basal teve valores variáveis, mas na maioria elevados. Testes de liberação de GH tiveram hiperresposta, com picos de 36 a 118 nanogramas por mililitro. O fator de crescimento e a proteína que se liga a esse fator tiveram valores baixos que não se elevaram nem com o uso do hormônio do crescimento de fonte exógena. Nos pacientes foi identificada a substituição em homozigose do nucleotídeo guanina por adenina na terceira posição do códon 180 do exon 6. Essa mutação não acarreta mudança no aminoácido codificado, que é o ácido glutâmico, porém cria um novo sítio doador de splice no exon 6. Utilizando um programa de predição do uso de sítios de splice, observamos que no códon 180 da sequência selvagem existe um sítio fraco doador de splice, que na sequência mutante passa a ter uma importância maior. Essa alteração do uso do sítio de splice acarreta a perda de 24 nucleotídeos do RNA mensageiro selvagem e, consequentemente, a ausência de 8 aminoácidos da porção extracelular do GHR em uma região essencial para a ligação ao GH. A mutação
E180 splice foi descrita anteriormente em uma grande população de pacientes com síndrome de Laron no Equador e em 2 judeus originários do Marrocos. Os 6 pacientes compartilham o mesmo haplótipo, a presença do exon 3, GHRP3, o haplótipo tipo 1 no intron 9 e a variante alélica CTC do códon 526 no exon 10. Esse é o mesmo haplótipo da região variante do intron 9 dos pacientes equatorianos e dos pacientes judeus acima descritos. O fenótipo apresenta baixa estatura no pós-natal e se associa a características faciais observadas em pacientes com déficit grave de hormônio do crescimento. Nariz em cela, fronte olímpica, esclera azulada, hipoplasia da face, cabelos esparsos e voz aguda infantil, e obesidade centrípeta. A avaliação laboratorial de pacientes com síndrome de Laron evidencia níveis elevados ou errados de hormônio do crescimento e uma resposta exagerada aos testes farmacológicos de liberação desse hormônio. Em oposição com os níveis elevados de GH, os pacientes com IgH apresentam níveis de IGF-1 e IGF-BP3 extremamente baixos, assim como os da subunidade ácido labil, que não se elevam após a aplicação de GH exógeno. A proteína que liga o GH, que é o GHBP, encontra-se ausente ou em baixos níveis na maioria dos pacientes estudados. 2 métodos podem ser utilizados para o diagnóstico da insensibilidade ao GH: a avaliação bioquímica e a análise molecular do gene GHR. A análise molecular ainda não está disponível comercialmente e deve ser realizada frente ao diagnóstico bioquímico para confirmar a presença de alteração no gene do GHR. A obtenção de 5 ou mais pontos estabelece o diagnóstico da insensibilidade completa ao hormônio de crescimento. Esses critérios de avaliação não incluem outros dados que possam auxiliar o diagnóstico, tais como história familiar, apresentação clínica e outros estudos moleculares que permitem confirmar o diagnóstico em casos duvidosos. A maioria dos pacientes com IgH apresenta mutações no gene do receptor de GH, que é o GHR. A maioria das mutações determina níveis baixos de GHBP e encontra-se localizada na porção extracelular do GHR, causando insensibilidade ao GH por diminuir a expressão do receptor na superfície celular ou por destruir o sítio de ligação do GHR ao GH. Os 6 pacientes descritos nesse artigo apresentam um fenótipo clássico da IgH. Todas as 4 famílias são originárias da cidade de Orobó, no Pernambuco. Possuindo 22 mil habitantes, demonstram uma população estável e com um baixo fluxo migratório nas últimas décadas. Em uma comunidade com essas características, é difícil afastar a consanguinidade e parentesco distante entre os membros dessas 4 famílias originárias da mesma microrregião. Todas essas famílias compartilham a mesma mutação no GHR e a mesma sequência em 4 regiões polimórficas intragênicas. Entre estas, a variante alélica encontrada no exon 10 é a mais informativa. Os pacientes compartilham o alelo CTC nesta posição e a frequência desse alelo na população normal é de 34%. Entretanto, a probabilidade de que a associação entre esse polimorfismo e a mutação nas 4 famílias seja fruto do acaso é de aproximadamente 1,2%, o que indica a presença do efeito fundador para a mutação presente nessas 4 famílias. A mutação também foi descrita em uma comunidade andina isolada no sul do Equador, descendente de espanhóis, e em 2 pacientes de Israel com ancestrais marroquinos. As 4 famílias compartilham o mesmo halotipo tipo 1 da região altamente polimórfica do intron 9 dos pacientes equatorianos e judeus. O halotipo tipo 1 possui uma frequência na população de 50%. Assim, a probabilidade de que a sua presença nas 6 famílias descritas com a mutação seja o acaso é de aproximadamente 1 em 64,
sendo sugestivo do efeito fundador nesse caso. Podemos deduzir que a mutação ela surgiu na região mediterrânea ou no Oriente Médio, sendo trazida para o Equador e para o Nordeste brasileiro pelos judeus. Com mais 6 novos casos, totalizam-se até o momento 12 pacientes brasileiros descritos com IgH, todos com a mesma forma clássica da síndrome. A falta de casos com fenótipo mais leve de IgH em nosso meio sugere que pacientes com IgH que não apresentam características clínicas de deficiência grave de ação do IgH estejam sendo subdiagnosticados. A prática corrente na investigação da baixa estatura é incluir quase sempre a avaliação da secreção de IgH. Porém, em muitos serviços não se realizam rotineiramente as dosagens de IGF-1 e IGF-BP3. Sem as dosagens desses dois peptídeos, não é possível suspeitar do IgH em pacientes sem o quadro clínico evidente. Então, pode-se concluir que a mutação é uma causa importante de IgH no Brasil e decorre de um efeito fundador, provavelmente com origem em comunidades judaicas do Mediterrâneo.